Vamos seguir o nosso programa, já estamos entrando na segunda hora do programa. E toda terça e toda quinta, você que assiste o nosso programa diariamente, tomara que já se acostumou com a presença do Vinícius de Carvalho. Tô chegando aqui próximo, senão eu vou atrapalhar o horário do almoço. Almoçou hoje ou vai almoçar daqui a pouco? Bom dia, Pop. Bom dia aí para os colegas da equipe, né, os telespectadores. Não, ainda não almocei, Pop. Vou almoçar mais tarde. Você falou bom dia, eu já imaginei. Falei, é do nosso, vai almoçar só mais tarde. Vinícius, ó, eu separei junto com o Evandro, junto com o Didio, alguns temas aqui que eu quero provocar e ouvir a tua opinião. Essa é uma semana que nós estamos na quinta-feira, muito se falou da posse da nova mesa diretora na Assembleia, mais um mandato do deputado Eduardo Botelho à frente da Assembleia. Quero te provocar para saber o que é que isso vai acontecer na prática, mais 2 anos de mandato à frente da Assembleia. E aí eu vou esticar para ouvir também a tua provocação sobre a eleição no Senado e na Câmara Federal. O que é que muda pro povo cuiabano? O que é que muda para Dona Maria, a Dona Tereza? O que é que pode acontecer de melhor ou de pior? Desculpa eu falar tudo ao mesmo tempo. Fica à vontade, por favor, Vinícius. Não, tranquilo, Pop. Não tem problema. O que é que muda para quem compra o MTCAP aí, né? Exatamente. Toma aqui, cliente, né? Aproveito para mandar um abraço para a Letícia aí que estava com vocês, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, em outros veículos. Que legal. Né? Muito bom vê-la. Estar junto com ela de novo, né, nessa situação. Tá bom. Bom, realmente houve, né? A eleição para a mesa da Assembleia aconteceu ano passado, né? Agora, dia 1º de fevereiro, só houve a posse, né? Com o deputado Eduardo Botelho como presidente, né? Com o 3º mandato consecutivo, né, na presidência, 2017, 19, agora 21, né? E aí a deputada Janaína Riva, né, como primeira vice, o Max Russi como primeiro secretário, né? São os principais cargos, né? Segundo vice, o Valdir Barranco, e aí os outros secretários, que é um presidente, 2 vices e 4 secretários. Né? Tem 2 pontos a destacar, Pop. Primeiro o seguinte, já estão surgindo alguns questionamentos judiciais, né? Verdade. Dessa possibilidade de reeleição dentro da mesma legislatura. Porque lá no Congresso Nacional foi feita uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, né, para ver se o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre se eles poderiam ser reeleitos dentro da mesma legislatura, e o Supremo decidiu que não, né, no placar apertado de 6-5, decidiu que não, porque a Constituição Federal é clara, né, em relação à reeleição lá no Congresso. Mas aqui no Estado houve uma emenda, né, na Constituição do Estadual permitindo essa reeleição. Mas já estão surgindo alguns questionamentos em outras assembleias legislativas, né, entendendo que isso seria inconstitucional. Até um advogado de Rondonópolis, né, impetrou uma ação nesse sentido aqui, mas a juíza Célia Regina Vidotti acabou negando, né, essa ação. Então, hoje a atual mesa, né, presidida pelo Eduardo Botelho está de pleno direito, né? Mas eu antevejo aí alguma decisão do Supremo nesse sentido, viu, que venha de fato proibir, né, essas reeleições, seguindo um princípio da simetria, né? Se no Congresso Nacional não pode, né, por que poderia nas assembleias e nas câmaras municipais, né? Mesmo se as constituições estaduais permitirem, né, e as leis orgânicas, né, dos municípios permitirem. Porque a Constituição Federal predomina, né? Ela precede sobre as constituições estaduais e sobre as leis orgânicas, né? E quem julga a Constituição Federal é o Supremo, né? É o STF. É quem tem essa prerrogativa, né? Então, antevejo que talvez essa tenha sido a última reeleição dentro da mesma legislatura, tá? Mas é uma possibilidade de futuro. Agora, do ponto de vista político, Pop, a grande questão é a seguinte: cogita-se a ida do Eduardo Botelho para o Tribunal de Contas, né? Porque nós temos aí vários conselheiros afastados, né, por conta de escândalo de corrupção, né? Enfim, de operações, né, policiais lá de trás, e mais cedo ou mais tarde esses conselheiros serão afastados em definitivo, né, ou serão aposentados, enfim, e essas vagas serão abertas, né. São 5 conselheiros nessa condição, né. Um conseguiu voltar, que é o Walter Albano, né, e nós temos lá o Guilherme Maluf e o Campos Neto, que estão titulares plenos, né. Mas nós temos 4 vagas que estão congeladas, né, que estão ocupadas por conselheiros substitutos, exatamente por conta dessa situação, né, que entra a vaga do Valdir Teis, né, o Sérgio Ricardo, o Antônio Joaquim e o Zé Carlos Novelli. Então existe a expectativa que até o final deste mandato, né,
aí até 2022, essas vagas sejam liberadas pelo Judiciário e, portanto, possam ser ocupadas pela Assembleia ou pelo Executivo, né? Das 7 vagas, são 4 da Assembleia e 3 indicadas pelo governador. E né? antes de você partir para outro assunto, assim, antes de você partir para outro assunto, e os conselheiros que estão afastados, eles ainda podem, Evandro e Didi, serem punidos com aposentadoria compulsória. Ah, isso é punição, hein? É uma punição. E aí o Vinícius, eles podem ser aposentados e continuar recebendo salário, né, Vinícius? Podem, mas pode acontecer perda do cargo também, viu? Tomara. Depende de como o processo caminhar, né? E aí, só para concluir, o deputado Eduardo Botelho, se ele for realmente para lá, embora ele negue, né? Mas se ele for, a Janaína Riva assume, né? Como presidente da Assembleia e completa esse mandato. Há quem fale que na época da negociação da mesa, né? Já foi feito esse acordo lá. Que nada. Como a gente é bom. Que isso, a gente pensa alto, telespectador. Aonde que lá eles já fizeram isso tudo acerto e combinado? Jamais. Desculpa, tá, Vinícius, eu interrompi. Ô, Vinícius, só para finalizar aí com o teu raciocínio, e você é dos bons, o que muda? O que muda na prática, e se é que muda, para Dona Maria, para o motorista de aplicativo, com essa alternância no poder, no Senado e na Câmara Federal? No português, claro, melhora ou piora para nós, povo? Isso, então houve realmente a eleição, né, no dia 1º, né, de fevereiro, o Arthur Lira, né, um deputado do PP lá de Alagoas, foi eleito presidente da Câmara, né, e o do Rodrigo Pacheco, né, do Democratas lá de Minas Gerais, foi eleito presidente do Senado, né. Poderia mudar o seguinte, né, porque são 2 parlamentares mais alinhados com o presidente Jair Bolsonaro, né, porque com a mesa anterior, especialmente com o Rodrigo Maia, o Bolsonaro não tinha uma relação tão boa, né, e realmente, pela dificuldade de entrosamento, né, de coordenação política, né, de integração entre executivo e legislativo, quer dizer, entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, muitos projetos caminharam, mas outros projetos de lei não caminharam. Então, dependendo de quem for o motorista de aplicativo, por exemplo, se ele é a favor da legalização das armas, por exemplo, né, do porte de armas, né, de uma flexibilização no porte de armas, talvez essa matéria tramite com mais facilidade, de fato agora com o Arthur Lira, do que era com o Rodrigo Maia. Então, quem é alinhado com as matérias, né, que o governo Bolsonaro prioriza, né, que são aquelas matérias que ajudaram a eleger o Bolsonaro em 2018, então para eles talvez venha alguma mudança, né, porque essas matérias tendem a ter uma tramitação um pouco mais facilitada, Pop. Vinícius, de verdade, é uma aula ouvir você na Jovem Pan e você emprestar os seus conhecimentos. Eu já finalizei, só quero agora é só divulgar. Você tem uma obra, tem um livro recente que você lançou ou é impressão minha? É isso mesmo, Pop. Eu tenho vários, ao longo desse ano eu vou lançar vários, né, livros que eu venho organizando já, mas no dia 20 de fevereiro haverá o lançamento de um deles, que é o Metajogo Político, lá no Shopping Goiabeiras. Quem quiser ter mais detalhes, nas minhas mídias sociais tem o convite. Siga Vinícius de Carvalho no Instagram e no Facebook. Mas eu conto com todos vocês lá no dia 20 de fevereiro, às 18 horas, lá no Shopping Goiabeiras, para o lançamento e com autógrafo, tudo, né? Com tudo que pede o figurino, né? Nossa equipe vai estar lá. A nossa equipe vai estar lá, nós vamos gravar uma matéria e vai ao ar em nosso programa. Parabéns, um abraço, bom trabalho, tá, Vini? Obrigado, Papo. Eu agradeço bastante pela tua atenção. Um abraço e até a próxima. Um abraço. É sempre uma aula te ouvir, meu irmão. Que isso?